Há séculos, em um tempo onde as terras de Israel eram governadas por um rei chamado Saul, a narrativa épica de Davi e Golias se desenrolava. A história começou quando Deus, descontente com Saul como líder, enviou o venerável profeta Samuel em uma missão divina de encontrar o próximo rei entre os filhos de Jessé, um homem comum de Belém. Samuel, guiado pela orientação divina, empreendeu a viagem até a casa de Jessé. Ao chegar lá, encontrou-se diante de vários filhos robustos e promissores, mas Deus tinha outros planos. Em uma reviravolta surpreendente, o escolhido para ser ungido como rei não era um dos filhos mais velhos, mas sim Davi, o caçula, um humilde pastor que cuidava das ovelhas da família. Enquanto isso, nas fronteiras de Israel, as nuvens da guerra se aproximavam. Os filisteus, tradicionais inimigos do povo escolhido, reuniram suas forças para uma batalha que se avizinhava. Entre eles, erguia-se um gigante chamado Golias, cuja imponente estatura e bravura desafiante lançavam temor nos corações dos soldados israelitas. Golias, com sua armadura reluzente e lança afiada, desafiou os israelitas a enviarem um guerreiro para um duelo mano a mano. Seu desafio ecoou pelos vales e colinas, criando uma atmosfera de tensão entre os dois exércitos. Enquanto isso, a trama se entrelaçava com a jornada de Davi. Seu pai, Jessé, preocupado com seus filhos que estavam na frente de batalha, enviou o jovem pastor com provisões para seus irmãos. Assim, Davi se viu caminhando em direção ao cenário iminente da batalha, com a poeira da expectativa pairando no ar. Ao chegar no campo de batalha, Davi ficou atônito ao testemunhar o desafio de Golias e a hesitação do exército de Israel. Seus irmãos mais velhos, perplexos com a presença inesperada do caçula, desencorajaram-no a se envolver na iminente disputa. No entanto, algo ardeu no coração de Davi, uma chama de coragem e determinação. Intrigado pela situação, Davi buscou audiência com o rei Saul. Ele ofereceu-se voluntariamente para enfrentar o gigante filisteu, acreditando na proteção divina que o guiava. Saul, inicialmente cético, concordou em permitir que Davi enfrentasse Golias, impressionado com a confiança inexplicável do jovem. O momento da verdade se aproximava. Davi, não envergando a pesada armadura de guerra, mas confiando na simplicidade de sua funda e pedras lisas, avançou para o campo de batalha. O murmúrio de incredulidade e curiosidade se espalhou entre os soldados israelitas e filisteus enquanto Davi se aproximava do gigante Golias. O duelo iminente entre Davi e Golias capturou a atenção de ambos os exércitos. Golias, com sua arrogância imponente, zombou de Davi, menosprezando sua juventude e aparência frágil. No entanto, Davi, em resposta, proclamou sua confiança em Deus, declarando que não era sua força, mas a mão divina que o conduzia. A batalha começou, e Davi, com uma precisão milagrosa, lançou uma pedra de sua funda que encontrou o alvo perfeito na testa de Golias. O gigante caiu, colidindo com a terra, enviando ondas de choque através dos dois exércitos. O grito de vitória ecoou pelos vales, e Davi, impulsionado por uma coragem além de sua própria compreensão, avançou para Golias, e com a espada do gigante, cortou sua cabeça. A notícia da vitória de Davi espalhou-se como fogo. Aquele que era considerado o menor entre seus irmãos, um simples pastor, havia derrotado o formidável Golias. A fé de Davi e sua confiança em Deus tornaram-se lendárias. Essa história, entretanto, não terminou com a queda de Golias. A ascensão de Davi ao heroísmo trouxe consigo sua própria complexidade. O rei Saul, inicialmente grato pela coragem de Davi, começou a enxergá-lo como uma ameaça ao seu próprio reinado. A sombra da inveja começou a obscurecer o coração de Saul, lançando uma nuvem sobre o reinado de Davi. Assim, a jornada de Davi de pastor a herói, e eventualmente rei de Israel, estava apenas começando. Seu destino estava entrelaçado com desafios, traições, amor e redenção. O conto de Davi e Golias não era apenas uma história de uma vitória singular, mas uma epopeia que ecoaria através dos séculos como um testemunho do poder da fé, coragem e confiança na providência divina. E assim, as páginas dessa história extraordinária continuaram a se desdobrar, revelando as muitas camadas da condição humana e da graça divina. A história de Davi, impregnada de intriga e sagacidade, tomou rumos inesperados após a vitória sobre Golias. A notícia de sua proeza corria pelas terras de Israel, e Davi era saudado como um herói. No entanto,
Os desafios que aguardavam o jovem pastor eram tão formidáveis quanto o próprio Golias. Saul, inicialmente grato por Davi, começou a ser consumido por ciúmes e temor. O cetro real, que antes parecia inabalável, agora tremia nas mãos do rei. As canções que entoavam a vitória de Davi eram ecoadas em corredores e praças, transformando-o em uma figura cada vez mais proeminente. Davi, alheio às intrigas palacianas, encontrou um amigo leal em Jonatas, filho de Saul. Uma amizade que desafiava as barreiras da realeza, era alicerçada na sinceridade e no respeito mútuo. Jonatas, percebendo as crescentes tensões, alertou Davi sobre as maquinações do pai. Enquanto isso, Saul, atormentado por um espírito maligno, mergulhava em episódios de paranoia e desespero. Buscando alívio, Saul convidou Davi para tocar sua harpa, uma música suave que temporariamente acalmava os tormentos do rei. No entanto, esses momentos de alívio eram fugazes, e a sombra da inveja continuava a pairar sobre o palácio. A ascensão de Davi continuou quando ele se destacou como um comandante militar habilidoso. Conduzindo exércitos em batalhas vitoriosas, Davi conquistou o coração do povo. No entanto, a admiração popular só intensificou a animosidade de Saul. O conflito entre os dois não demorou a eclodir. Saul, em um acesso de fúria, tentou matar Davi com uma lança. No entanto, Davi, habilidoso e ágil, escapou ileso. Esse episódio marcou o início de uma fuga prolongada para Davi, enquanto ele se esquivava das tentativas de assassinato de Saul. Durante sua jornada, Davi reuniu seguidores leais e formou um exército. Entre seus seguidores estavam homens valentes e destemidos, dispostos a seguir Davi mesmo em meio às adversidades. A sagacidade e a bravura de Davi se tornaram lendárias, e suas proezas eram cantadas em canções de aldeia em aldeia. Um momento marcante ocorreu em uma caverna, onde Davi teve a oportunidade de vingar-se de Saul, que estava vulnerável enquanto dormia. No entanto, em um ato de humildade e respeito pela autoridade divina, Davi recusou-se a estender a mão contra o ungido de Deus. Este gesto nobre contrastava vividamente com a crueldade e ambição desenfreada de Saul. Enquanto Saul afundava ainda mais na escuridão, Davi encontrava refúgio em locais remotos, confiando na promessa divina de que ele seria o próximo rei de Israel. A narrativa tomou um novo rumo quando Samuel, o antigo profeta, faleceu. A morte de Samuel sinalizou uma mudança profunda na trajetória de Davi, que agora se tornava mais iminente. Nossa história atingiu um clímax quando Saul enfrentou os filisteus em uma batalha derradeira, na qual ele e seus filhos foram mortos. A notícia da morte de Saul chegou a Davi, que lamentou a perda do rei e de Jonatas, seu grande amigo. Com a morte de Saul, Davi ascendeu finalmente ao trono de Israel. Ele foi ungido como rei sobre a tribo de Judá, marcando o início de uma dinastia que moldaria o destino da nação. Davi, agora rei, estabeleceu sua capital em Jerusalém e consolidou seu domínio sobre as tribos de Israel. Seu reinado, porém, não foi isento de desafios. A história de Davi incluiu triunfos e tragédias, desde a conquista de Jerusalém até o terrível episódio com Batseba, que revelou a fragilidade e humanidade do grande rei. Suas habilidades como músico, guerreiro e líder se destacaram, mas suas falhas também foram evidenciadas. O relato de Davi e Golias transcendeu as páginas antigas da história e se tornou um símbolo eterno de coragem diante de adversidades aparentemente insuperáveis. A trajetória de Davi, de pastor a rei, é um conto que ecoa através dos tempos, repleto de lições sobre fé, humildade, amizade e a soberania divina que permeia cada capítulo dessa extraordinária saga. E assim, a história de Davi e Golias continua a inspirar gerações, revelando a complexidade da condição humana e a fidelidade inabalável de Deus aos que confiam nele. Assim como a saga de Davi e Golias transcendeu épocas, o épico continua a ressoar como um eco através dos corredores do tempo. Da simplicidade do pastor Davi à grandiosidade do rei que moldou uma nação, encontramos lições que transcendem as eras. À medida que contemplamos o futuro da humanidade, somos desafiados a enfrentar nossos próprios os gigantes. Esses desafios podem assumir várias formas, desde crises ambientais até questões sociais e tecnológicas. No entanto, assim como Davi confiou na orientação divina e enfrentou Golias com uma pedra e uma funda, somos chamados a encontrar soluções inovadoras e corajosas para os desafios que se apresentam.
A analogia de Davi e Golias nos lembra que, mesmo diante de gigantes aparentemente invencíveis, a coragem, a fé e a sabedoria podem nos conduzir à vitória. Davi não precisava de uma armadura brilhante, ele confiava na sua conexão com algo maior do que ele mesmo. Da mesma forma, ao enfrentarmos os desafios do futuro, devemos buscar soluções que transcendam as expectativas convencionais. Talvez a funda moderna seja a tecnologia, a inovação ou a colaboração global. Ao nos inspirarmos na jornada de Davi, somos instigados a agir com sabedoria, ousadia e compaixão, procurando não apenas a vitória pessoal, mas um triunfo que beneficie toda a humanidade. Assim como Davi, que se tornou não apenas um rei, mas um líder que entendia as complexidades da condição humana, somos chamados a liderar com empatia, humildade e uma visão que transcende o imediatismo. Pois, no coração dessa antiga história, encontramos uma verdade atemporal: a coragem de um indivíduo pode moldar o destino de muitos. Que a história de Davi e Golias continue a ecoar como uma inspiração para enfrentarmos nossos próprios desafios, cultivando a coragem necessária para superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Que encontremos, em nossas jornadas, a sabedoria para escolher caminhos que promovam a justiça, a compaixão e a sustentabilidade, guiados por uma visão que transcende nossa própria existência. Na grandiosa tapeçaria do futuro, que possamos emular a coragem de Davi, reconhecendo que, mesmo diante de gigantes, cada um de nós carrega dentro de si a capacidade de ser um agente transformador. E, à medida que avançamos no desconhecido, que esta antiga história sirva como farol, iluminando o caminho para um amanhã onde a humanidade, como Davi, prevaleça diante de seus próprios desafios monumentais.